Olá, quarto ano! Muito bom dia! Bom dia para você que acordou agora. Muito bom dia para você que já assistiu a aula de língua portuguesa e agora já está na aula de história. Tá animado, hein? Ah, mas hoje é um dia animado mesmo. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje nós temos um aniversariante na nossa turma. Hoje é dia de você passar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Ou quem encontrar com ele por aí, né? Desejar o feliz aniversário pessoalmente, certo? Mas se você não vai encontrar essa pessoa hoje, por favor, vá lá no WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp, e deseje o feliz aniversário para ele, tá certo? Eu ouvi uma criança, umas perguntas, né? Umas crianças me perguntaram o seguinte: tia, no meu você não falou. Gente, às vezes acontece de ser no sábado ou no domingo, ou então ser em semana de prova. Aí, como a videoaula é para 2 semanas seguidas, a tia não pode desejar, não pode falar datas nos dias que tem prova. Às vezes, tia, mas não tinha prova para mim, mas às vezes tinha prova, pode ser que tinha prova para outra criança, certo? Porque às vezes não está na turma 1 e às vezes está na turma 2. Então, a tia não pode falar sobre datas, porque é a videoaula para duas datas, entenderam? Então, quando a tia não falar, é por esse motivo, tá certo? Mas hoje, vocês já sabem de quem é o aniversário de hoje? É de um aluno tímido. Ele tá sempre tímido, mas eu gosto muito dele. Ele é um aluno tímido, quietinho, tá sempre lá no cantinho dele, mas ele aprende, viu? Aprende bem. Gosto muito do jeitinho dele aprender. As dúvidas ele guarda, ele pergunta, né? Hoje é o aniversário do José Roberto. Parabéns, José Roberto, muita saúde, muitos anos de vida, que seu dia hoje seja maravilhoso, que você ganhe aí presente, fique com a sua família, mas que principalmente que Papai do Céu te dê muita saúde. É o que eu mais desejo para os meus alunos. Saúde, que fique bem longe, bem afastado dessas coisas ruins que andam acontecendo, né? Então, o que eu mais desejo para você é isso: saúde, principalmente saúde. Bom, vamos começar, né? Aula de história hoje. Então, na aula de história de hoje, pega o livro de história, vamos abrir na página 101. Hoje nós vamos falar dois assuntos, um na página 101 e outro na página 103. Na página 101, os primeiros anos de domínio português. E na página 103, período colonial. Vocês vejam que são dois assuntos bem curtinhos e cada um apenas com uma página de atividades. Por isso que a tia resolveu juntar os assuntos, ok? Vamos colocar aqui no slide, porque o slide está se referindo justamente a essas páginas, tá? Já são as páginas. Os primeiros anos do domínio português. Esse período vai de 1500 até 1530. Período pré-colonial. É o período conhecido como pré-colonial. Então, tem o período colonial, nós não chegamos nele ainda. Então, é o período pré-colonial. São os primeiros anos que se passaram depois que Portugal descobriu o Brasil. Depois que eles chegaram aqui, né? Que veio aquela embarcação, né? Pedro Álvares Cabral, né? Veio junto com ele Pero Vaz de Caminha, escrevendo tudo, anotando tudo para mandar para o rei. Teve a primeira missa. Então, esses primeiros anos, os primeiros 30 anos, de 1500 até 1530, ele ficou conhecido como período pré-colonial.
pré-colonial. O que é pré? Antes. Antes do Brasil ser uma colônia, tá? Depois você vai ver período colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Então, gente, nessa época que eles descobriram o Brasil, eles estavam muito mais preocupados estavam preocupados lá no comércio asiático, lá nas Índias, estava preocupado com aqueles temperinhos que a tia falou, que a tia disse, que são chamados de especiarias. Estava dando muito dinheiro na época. Então, eles não estavam muito preocupados com o Brasil. Descobriram, deixa eles lá. Então, deixa a terra quietinha. Nós vamos agora continuar explorando as especiarias, né? Lá nas Índias. Vamos deixar o Brasil lá quietinho. Todos os contatos eram feitos na costa, negociando a extração de pau-brasil com os indígenas. Então, nesses 30 primeiros anos, eles ficavam mais ali na costa, onde é nas praias, né? Negociando a extração do pau-brasil. Eles queriam negociar, eles trocavam o pau-brasil por bugigangas, sabe? Espelhinho, coisas com os índios que os índios achavam importantes, certo? E eles faziam essa troca, esse escambo com os índios. A partir de 1530, várias expedições mapearam a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Então, só a partir de 1530 é que aconteceram as expedições que mapearam. Como que é mapear? Fazer um mapa dos lugares, dizendo, isso aqui tem isso aqui tem tal coisa, isso aqui é mata aberta, isso aqui é mata fechada, né? Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira. Sabe como é o nome dessa vila? São Vicente. E logo depois fundou a vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Então, lá em São Paulo, hoje em dia, essas vilas, né, esses lugares ainda existem, são localizados lá em São Paulo, foram as primeiras vilas, São Vicente e Santo André. Quando eu falei, alguns meses atrás, na aula de geografia, que existia as câmaras tão antigas, a primeira Câmara do Brasil era de São Vicente. Vocês lembram dessa informação que eu dei na aula de geografia? Pronto. Por que a primeira Câmara de Deputados foi em São Vicente? Porque, né, foi a primeira vila brasileira, porque não se chamava cidades, chamavam vilas. E as primeiras foi a de São Vicente e a de Santo André. Esse português, o Martim Afonso de Souza, trouxe para o Brasil, sabe o quê? Uma coisa tão importante, gente, vocês não têm noção da importância. Ele trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Aqui no Brasil não tinha cana-de-açúcar. E quem trouxe foi ele, o Martim Afonso de Souza. E o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Então, assim, essas mudas foram assim, uma façanha, uma coisa muito boa, porque em todo lugar se estendeu aí o tanto de cana-de-açúcar, e um dia o açúcar, vocês vão ver breve, né, nas próximas aulas, o açúcar se tornou a maior riqueza, até porque as riquezas do Brasil vão acabando. O pau-brasil vai chegar um momento aqui que, de tanto eles levarem, ele vai, acabar. E aí eles precisam de outras riquezas. E vão surgindo outras riquezas.
Logo depois do pau-brasil vem a cana-de-açúcar. O açúcar aqui do Brasil fica sendo o produto economicamente mais famoso, de maior lucratividade, né? Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então, gente, por que houve uma grande luta com os franceses? Como que os franceses conseguiram chegar aqui no Brasil e ainda ter luta com eles? Por quê? Justamente porque os portugueses estavam muito interessados lá nas Índias e não deram muito valor, né, ao Brasil. Então, enquanto eles não prestavam muita atenção no Brasil, os franceses, vinham aqui, né, devagarinho, foram chegando, foram negociando também com os índios, acabaram entrando. Quando eles se deram conta, quando eles perceberam, vixe, já tinha, já estava quase que dominado pelos franceses. Aí eles resolveram brigar, né? Aí, depois de muitas lutas mesmo, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do domínio aqui do Brasil, né? Aí sim, nós vamos agora, né, que é depois de 1530, a época do período colonial, né? Vamos colocar lá na página 103, coloquem aí. Página 103, nós temos atividades ali na página 102, referente ao período pré-colonial. E agora a página 103, né? Período colonial. Vamos mudar de assunto, mudar não, né? Continuar o assunto. Vocês sabem que história é desse jeito, é uma continuação do outro. Vamos agora depois de 1530. O período colonial começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Depois que eles viram que lá na Índia não estava muito bom, né, com as especiarias, já tinha muita gente levando as especiarias, já não era um produto tão bom assim de se trabalhar, porque todo mundo já tinha, né? Outra, os franceses estavam querendo tomar conta daqui, estavam cada vez entrando mais e tomando posse. O que eles resolveram? 1530, tomar posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre os europeus e os indígenas e pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para as lavouras de cana-de-açúcar, certo? Então, o período colonial, que vai de 1530 até 1822, é um período longo, viu? Ele tem essas características. Quando alguém te perguntar o que aconteceu no Brasil no período colonial, o que foram? As lutas, né? Entre quem? Entre os europeus e os índios, que os índios não queriam ser escravizados de jeito nenhum, o índio era acostumado a ser livre, o índio era acostumado a ter a sua liberdade. Então, o que eles fizeram? Começaram a trazer os africanos. O povo africano, muitos já eram escravizados até lá mesmo na África pelos africanos mais ricos, mais poderosos. Então, eles já vinham sofrendo a escravidão lá no país deles. Então, eles acostumaram melhor com a escravidão aqui no Brasil, diferente do índio. O índio não queria de jeito nenhum, ele era acostumado a ser livre. Então, aconteceu muita luta mesmo. Quase sempre o índio se dava mal, né? Porque os europeus, né, os portugueses, eles tinham as suas armas de fogo, né? E o índio não. O índio tinha muito, era só a coragem mesmo e a vontade de ser livre. Não queria de jeito nenhum ser escravo. Então, quando perguntarem para você, período colonial, luta entre europeus e indígenas e a escravidão, que foram trazidos escravos para quê? Lembra que na página 101 eu falei, vou até voltar aqui,
na página 101, eu falei que Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar e que essas mudas se espalhariam pela costa do Brasil inteiro e seria grande riqueza para o Brasil? Pois é, os escravos, eles precisavam ser trazidos para cá, para quê? Para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Era muita cana-de-açúcar, era muita plantação de açúcar, de cana-de-açúcar. E esse açúcar com o tempo, ele ficou sendo distribuído para o mundo inteiro, todos os países, né? Então, precisava de muito escravo, muita mão de obra, muito trabalho, ó, suado, viu? Muito escravo apanhando para trabalhar e trabalhando até quase morrer, às vezes até morrer. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, que eram chamadas de boticas. Então, açúcar era um produto, além de ser muito famoso, era um produto muito caro, caríssimo. Tanto é que era vendido por graminhas lá nas farmácias, tá? Que na época era chamado de boticas, mas que eram farmácias. Era caro, era como se fosse um remédio, tá? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, graças ao açúcar, que as pessoas, Portugal começou a colonizar, né, a povoar, né, a encher a nossa terra com colonos, fazendeiros que vieram morar aqui. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, claro, vinham as pessoas para trabalhar aqui, os colonos, donos de terra, e é claro que aí foi cada vez mais gente, aí foram fundadas as primeiras cidades, né? Crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Eles foram crescendo de acordo com que eles iam vendendo muito açúcar, né? Só desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. E cada um desses que eu falei, ele vai ter o seu momento. Antes de 1530, qual foi o produto? O pau-brasil. Depois de 1530, qual foi o produto? A cana-de-açúcar. Uma hora, a cana-de-açúcar não vai ser tão queridinha, né? Não vai ser tão procurada pelos outros países. Vai chegar um momento. Nesse momento, não. Nesse momento, era caro, era artigo de luxo, só tinha quem podia mesmo comprar mesmo, rico, o açúcar. Mas vai chegar um momento que vai ser igual o açúcar agora. Qualquer lugar tem, é barato. Então, aí o Brasil vai precisar de outras riquezas. Aí que vem o gado, aí que vem o ouro, aí que vem o café. Mais para frente, nós vamos ouvir essas histórias aí, né? O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Esse período colonial, gente, durou tanto, mas teve tanta revolta, tanta luta, não só dos escravos, não só dos índios, como das próprias pessoas. Vocês vão ver como vai ser um período assim de muita revolta mesmo, muita briga, muita guerra, tá? Vocês vão ver tudo isso nos próximos capítulos aí, viu? Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, as etnias começaram a se misturar. Foi no período colonial que aconteceu aquilo que a tia falou lá no começo do ano, a miscigenação. Que aí foi casando branco com negro, negro com índio, índio com negro, índio com branco, entendeu? Foi nesse período, no período colonial, que aconteceu a miscigenação. Certo? Aí no livro nós temos duas figuras, os indígenas vivendo despreocupadamente e interagindo com a natureza. É uma tela, aquarela de Rugendas.
né? E na segunda imagem é um engenho, uma pintura do Franz Post. É um engenho, uma pintura, uma tela de um engenho. O que é um engenho? É o lugar onde se moe a cana-de-açúcar para transformar em açúcar, tá certo? Nós temos aí, então, como slide, como videoaula, né? A página 101 e a página 101 e a página 103. E nós temos de atividade as páginas 102 e 104. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso, 102 e 104. São 2 páginas de atividade. O assunto é leve, tranquilo. Então, vai dar para fazer direitinho aí, tá? É só querer, só ter boa vontade, lembrar da videoaula, ler o texto novamente, tá bom? Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, feliz aniversário, José Roberto. Beijo da tia, beijo para vocês também. E até a nossa próxima aula de história, se Deus quiser. Tchau.